E aí galera, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez. Eu acho que eu errei a introdução. Que eu geralmente falo galerinha, não falo galera. Não sei porque que eu travei dessa vez. Mas enfim, se você não tá acostumado, bem-vindo aos vídeos sobre a convocação brasileira, tá? Desde o fim da Copa do Mundo eu estou fazendo um vídeo especial sempre que o Tite faz uma convocação para amistosos. Então esse já é o terceiro vídeo, tá bom? E hoje eu estou aqui para falar sobre a convocação para esses dois jogos contra Uruguai e Camarões que a gente vai ter no próximo mês de novembro, ok? Sem mais enrolas, aqui eu acho que a gente não tem muito segredo, começando pelos goleiros. A gente tem o Alisson, a gente tem o Ederson e dessa vez a gente tem um Brazão, mais uma vez garoto da base. Então o Tite tá seguindo com esse padrão de sempre dar chances de dar experiência para os goleiros jovens que estão vindo das seleções de base sub-20 e tal. E ele até estava comentando um pouco sobre o caso do Fábio, ok? Eu li um pouco da entrevista dele logo depois de anunciar a convocação, que perguntaram sobre o Fábio. E ele falou, olha, eu sei que o Fábio tá num nível altíssimo, eu sei que o Fábio vem há muito tempo, mas a gente tá num momento de renovação, então eu acho que eu não posso desmerecer o trabalho dos nossos dois goleiros mais jovens, que tem 25 e 26 anos. No caso, o Ederson 25 e o Alisson 26. E eu acho que ele tá certo, sabe? A culpa não é dele, do Fábio não ter sido convocado durante toda essa fase que ele vem bem. O Fábio é um dos goleiros mais estáveis do futebol brasileiro há pelo menos 10 anos, tá? Desde que o Rogério Ceni começou a ter a queda técnica dele lá para 2011, 2012, o Fábio se tornou o goleiro mais estável e mais como é que eu posso falar? Mais confiável do futebol brasileiro. Na minha opinião, é o que vem mantendo a melhor regularidade possível dentre todos que estão atualmente dentre os melhores times do Brasil, tá bom? E como o Tite falou, eu concordo com ele. O Tite não tem culpa do Fábio não ter tido oportunidades no passado, sabe? E ele diz que tá querendo fazer renovação. Obviamente a gente sabe que a seleção precisa de renovação para 2022, então eu acho que o Tite tá fazendo certo, ok? Mas por justiça, eu acho que o Fábio tem que ser convocado para algum jogo antes dele se aposentar. Eu acredito que deve estar até um pouco próximo do Fábio se aposentar. Deixa eu ver quantos anos o Fábio tem aqui, meu Deus. Fábio, Cruzeiro, idade. Tem 38 anos. Já tá bem perto de se aposentar. Então eu acredito que seria justo, em homenagem à carreira do Fábio, ele ser convocado pelo menos uma vez e jogar de titular num amistoso realizado aqui no Brasil. É só uma opinião particular e talvez até convocado para a Copa América, porque eu acho que é um pouco de justiça pela história do Fábio no Cruzeiro e por todo o futebol brasileiro, ok? Outra coisa aqui que eu quero comentar um pouquinho antes de ir para as outras posições é que ele resolveu dar preferência de convocar pouca gente do futebol brasileiro, e isso eu entendo. Isso eu respeito, isso é o correto, ok? Graças a Deus não tem Cássio na seleção. É, maravilha! Mas, vamos lá. Vamos para os defensores. A gente tem, de laterais, a gente tem o Danilo, Fabinho, Marcelo e Felipe Luiz. De zagueiros, a gente tem o Dedé, a gente tem o Marquinhos, o Pablo e o Miranda. Desses 8 nomes, eu só discordo de um, ok? Pablo. Tá certo que pelo Corinthians ele jogou bem com o Tite. Tá certo que naquele momento ele estava muito bem mesmo. Mas eu acredito que através desses jogos que ele teve a oportunidade de ser convocado e jogar, ele não tá no nível de seleção brasileira. Ele não tá mais no nível de seleção brasileira quanto ele estava na época que ele jogava pelo Corinthians, ok? Então se fosse o Tite, eu não chamaria o Pablo e convocaria o Éder Militão, justamente pelo fato do Éder poder cumprir duas funções, tanto de lateral direito quanto de zagueiro, o que possibilitaria o Tite experimentar o Fabinho no meio-campo, ali na criação, junto com o Casemiro e com o Arthur, tá bom?
e também pelo fato do Éder Militão ter sido eleito o melhor defensor do Campeonato Português no último mês. Então eu acredito que a justiça seria o Éder Militão no lugar do Pablo, na minha opinião. Agora, vamos... E tenho que comentar antes de ir para os meias, eu acho que não tem tanto problema o Tite convocar o Dedé assim, até porque o Cruzeiro tá meio que fora da briga direta pelo título do Brasileirão, e o time já tá garantido na Libertadores, então não vai prejudicar tanto o planejamento do Cruzeiro até o final do ano, eu acredito. E vai ser bom para dar mais oportunidades, mais tempo de jogo do Dedé, que eu acho que merece ser titular em pelo menos um dos 2 jogos e jogar mesmo para começar a provar pro resto do mundo que ele é zagueiro de top times estrangeiros, tá? Pra mim, o Dedé tá jogando no nível em que ele merece jogar em qualquer um dos 10 principais times do mundo. Só isso que eu acho que o Dedé tá conseguindo desempenhar de função. Agora, pro meio campo, vamos lá. A gente tem Alan, finalmente Alan do Napoli, Arthur, Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho e o Wallace. Tem 2 nomes aqui que eu não sou muito fã. Paulinho e o Wallace. O caso do Wallace eu já expliquei. Tá certo que ele é um jogador jovem que tá jogando num campeonato forte, que é o campeonato alemão, mas eu não acredito que ele tenha nível ou potencial para se tornar titular em um nome constante nas convocações da seleção brasileira, ok? E no caso do Paulinho, me desculpa, tá? Realmente me desculpa, eu sou um grande fã do Paulinho, eu sempre elogiei o Paulinho por muito tempo da minha vida, de 2012 até a Copa de 2018 eu elogiei o Paulinho, mas não dá, Tite. Renato Augusto até que dá pra aguentar por algum tempo, até a Copa América, porque ele cumpre uma função tática que ele realmente consegue ajudar a controlar o meio campo. Mas o Paulinho não dá mais pra aguentar o Paulinho. A gente precisa de um meio campo com estabilidade, tá? E eu acho que a função que o Paulinho cumpre no esquema do Tite, ainda mais com essa nova iniciativa dele de experimentar 2 jogadores com um pouco mais de marcação, no caso Casemiro e Arthur, ou Casemiro e Alan, que eu acho que o Tite vai querer testar isso contra Camarões, não se encaixa o Paulinho nesse novo jeito de jogar, nessas mudanças táticas que o Tite está querendo implementar no time, e eu acredito que não devia ter o Paulinho ali. Pra mim, mesmo com todo o histórico que a gente tem com relação ao Fernandinho, eu preferia ter chamado... Eu não chamaria o Wallace nem o Paulinho, e preferia chamar ou o Fred ou o Fernandinho. Tá certo que o Fernandinho ajudou a estragar os nossos sonhos de título da Copa desse ano, mas eu acredito que se for para convocar alguém velho só para dar um pouco de estrutura e experiência pro meio campo, convoca o Fernandinho e não o Paulinho, ok? Ou então mesmo traz o Renato Augusto de volta. Fred, o Fernandinho ou o Renato Augusto. Traz um dos 3 no lugar... Traz 2 desses 3 no lugar do Wallace e do Paulinho. E aqui pro ataque eu acho que não tem segredo, cara. Eu acho que esses 6 convocados pra região ofensiva são os principais destaques. Não tem o que contestar. A gente tem Douglas Costa, a gente tem Firmino, a gente tem Neymar, Richarlison, Gabriel Jesus e o William. Talvez a gente possa contestar um pouco o Gabriel Jesus e o William, mas eu acredito que o Gabriel Jesus não merece ser convocado, tá? Ele tá por uma má fase, tá passando por uma má fase? Tá. Só que eu acho que a função em que o Tite experimentou ele de ponta direita ajudou muito. Ele realmente cumpriu bem o papel dele, tanto taticamente quanto no jogo individual dele. Ele foi bem quando ele jogou de ponta direita. Mas eu acredito que o Lucas Moura do Tottenham... Me desculpa, eu sou torcedor do Tottenham? Sou. Mas não é só pelo quanto eu gosto do Tottenham, mas é também pelo desempenho que o Lucas tá tendo no time lá. Ele, por incrível que pareça, tá sendo um dos jogadores mais importantes. Tá sendo um dos jogadores que tá jogando melhor no time do Tottenham. Eu não imaginava que ele ia virar titular num time que tem Dele Alli, Eriksen, Son e Harry Kane, mas ele tá simplesmente jogando mais do que a maioria deles. E eu acredito que o Lucas mereça mais chances no lugar do William. O William foi convocado por quase 5 anos seguidos.
É a primeira vez que ele não foi convocado depois de 5 anos, acho que foi nessa última convocação. Então dá um descanso, sabe? Eu acho que o Douglas Costa é imprescindível, porque a fase dele tá melhor que a do William, então não quero contestar o Douglas Costa aqui nessa história toda. Eu só acredito que o Lucas, ou então até mesmo o David Neres, ou David Neres, não sei qual é a pronúncia correta, para experimentação justamente para renovação da seleção. Eu acho que é assim que eu convocaria, ok? E eu jogaria desse jeito aqui, ó. Alisson no gol. Isso que eu tô falando pro jogo contra o Uruguai. O jogo contra o Camarões eu também experimentaria de formas loucas, como o Tite eu sei que vai experimentar. Pra mim, contra o Uruguai, Alisson no gol, Fabinho na lateral direita, Dedé e Miranda, Dedé e Miranda de zaga titular. Lateral esquerda, eu usaria o Felipe Luiz. Desculpa, Marcelo, eu tô começando a perder paciência contigo. Não é à toa que eu também acho que tá na hora de parar de convocar o Marcelo e começar a chamar mais o Alexandro. No meio campo, eu jogaria com... Escuta o que eu tô falando. Casemiro, Alan e Arthur, os 3. Eu jogaria o Douglas Costa na ponta direita, o Neymar na esquerda e o Firmino de centroavante, porque eu acredito que o Coutinho não tá lá essas coisas, não tá numa fase tão boa assim, então eu acho bom experimentar os 3 volantes sendo jogados juntos, mas caso, se for para usar um 4-2-3-1 como o Tite tá usando nos últimos jogos, eu experimentaria de titular mesmo diretamente o Alan junto com o Casemiro. Tá certo que eu amo o Arthur, tá certo que eu tô adorando ver o Arthur jogar, mas pra mim o Alan tá no nível acima e merece sim ser titular da seleção brasileira, ok? Essas são as minhas opiniões sobre a convocação. Você tem todo o direito de discordar de mim, você tem todo o direito de achar que fulano ou cicrano mereça ser ou não convocado. Eu só estou aqui falando o que eu achei na minha opinião particular sobre essa convocação. E eu quero saber de vocês, o que vocês fariam de diferente nessa convocação, comparando com os nomes que o Tite convocou. Vamos lá? Vejo vocês amanhã. E se vá, só um aviso, eu provavelmente nesse momento já estou em live jogando Red Dead Redemption. Vou colocar algum tipo de aviso aí no YouTube para vocês receberem o link da live e poderem acompanhar lá, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo, vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui.